Quero chamar a Maria Eduarda para falar sobre estratégia de marketing sem dados é só achismo. Olá, boa tarde todo mundo. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês já estão vendo? Agora sim. Legal. Então, posso começar? Boa tarde todo mundo. Meu nome é Maria Eduarda. Eu faço parte do time de estratégias de marketing sem dados e achismo, e junto comigo eu tenho a Bruna Spies, o Lucas Lugero e a Maria Luísa Petroni. Então, dentro do nosso time, a gente tem alguns profissionais de marketing e a gente entendeu que dentro da área existe um problema, que é uma dificuldade em como direcionar melhor essas estratégias e as ações para ter um maior resultado e um valor agregado. Muito se fala sobre data-driven dentro da área, mas no dia a dia poucas decisões de negócio são, de fato, voltadas com essa cultura. Então, a gente entende que existe uma oportunidade dentro desse ambiente. E por isso a nossa proposta, então, é fazer o quê? Direcionar melhor as ações e estratégias de marketing por meio da análise de dados sobre o comportamento de compra dos clientes. Como a gente vai fazer isso? Então, utilizando dados da despesa, da pesquisa de orçamento familiar, a POF, liberada pelo IBGE, e dentro dessa pesquisa a gente selecionou alguns produtos específicos. E por que a gente acredita nisso? Então, de novo, a gente entende que existe uma oportunidade de ter um maior desempenho das ações de marketing, entendendo melhor e analisando os dados sobre o modo de compra e o perfil dos consumidores. Então, falando um pouco da pesquisa de orçamento familiar, a POF, a gente pegou a pesquisa de 2017 e 2018, liberada em 2019 pelo IBGE. É bom lembrar que isso é pré-pandemia, então, ter isso em mente era uma outra realidade, e dentro dela a gente usou o dataset de despesas coletivas, e aqui ao lado tem uma citação direto da pesquisa, mostrando o alinhamento entre a nossa proposta e o propósito da pesquisa. Então, sobre o nosso processo, a gente selecionou 5 eletrodomésticos dentro da POF, foi a máquina de lavar pratos, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, fogão e geladeira, e para tentar observar o quanto os domicílios gastam com esses produtos. Então, a gente utilizou o algoritmo de clusterização K-means para identificar padrões semelhantes entre os domicílios, e aí a gente conseguiu achar 7 clusters diferentes. E aqui a gente tem também com qual eletrodoméstico os domicílios mais gastam dentro de cada cluster. Outras características que a gente resolveu analisar são essas 5 listadas ao lado. Então, seguindo para estado, que foi a primeira característica que a gente analisou. Aqui a gente tem os 5 estados mais presentes em cada um dos clusters. É interessante ver que Minas e São Paulo aparecem em todos menos no cluster 1. O cluster 1 é o único que aparece Amazonas, por exemplo, que é um estado do norte. E aí perceber esses padrões é bem interessante para os profissionais de marketing conseguirem tomar decisões mais assertivas. A próxima que a gente analisou foi se é uma zona urbana ou rural, e a gente vê a predominância das zonas urbanas dentro dos clusters. Chegamos em formas de pagamento também, a gente pegou as 3 formas de pagamentos mais presentes, então a gente tem o monetário a prazo, monetário à vista e doação. Eu acho que o único cluster onde monetário à vista tem maior número do que os outros é no cluster 5. Formas de aquisição é a próxima análise que a gente fez. Aqui é importante lembrar que, de novo, pré-pandemia, então não tem e-commerce ou lojas online presentes. A gente pegou os tops 4 mais presentes, só que a gente percebeu que loja de eletrodomésticos existe uma variação de nomenclatura, mas que no fundo, no dicionário, a gente viu que era tudo muito semelhante. Então, a gente ficou com 2 variáveis lojas de eletrodomésticos e terceiros sendo quando você compra direto com uma pessoa e não numa loja, por exemplo. E por último, a gente teve renda. Então, aqui a gente pegou a mediana do valor da renda total de cada cluster e a mediana do valor gasto com eletrodomésticos de cada cluster e tirou essa porcentagem que a gente consegue ver aí. Como conclusão, então, a gente construiu um método para que os setores de marketing consigam identificar com mais precisão potenciais consumidores ou para os seus produtos e para os seus serviços, ou até expansões de mercado, numa base que tem credibilidade disponibilizada pelo governo. Ela também permite caracterizar perfis de consumidores e padrões de consumos semelhantes, e ela é replicável também para todos os outros serviços e produtos disponíveis dentro da POF.
E aí a gente consegue, então, mostrando assim como os dados podem complementar e direcionar as ações de marketing, provando que estratégias de marketing sem dados, de fato, é achismo. Obrigada, e obrigada para o meu grupo também por me auxiliar nesse projeto. Sensacional, Maria Eduarda, time. Fiquei querendo aqui um estudo nos serviços de educação. Queria muito olhar esses clusters, fiquei com inveja aí de ver esses resultados. Vou abrir aqui para os experts, para darem os feedbacks também. Oh, show de bola, achei muito legal, parabéns ao grupo. Eu daria o nome aos clusters, tá? Eu acho que é o melhor analista a partir do momento que você... eu adoro análise de agrupamentos, para mim é a minha técnica preferida de trabalho, assim. E eu acho que quando você define os clusters e você começa a comparar as características, você tem condições de dar nomes a eles. Eu acho que esses nomes vocês, proprietários dos clusters, precisam fazer isso, tá? Não deixa lá cluster 1, 2, 3, 4, que não é legal. Dá nome a cada um deles. É o que todo mundo que aplica análise de agrupamentos acaba fazendo. Uma coisa que eu tentaria explorar, assim, como complemento assim, de informação, é tentar mostrar o tamanho daquele mercado de cada um daqueles clusters, né? Então, além das características de cada cluster, mas qual o tamanho daquele mercado em termos de consumo, assim, né? O total de compra daqueles 5 eletrodomésticos que vocês analisaram. E, por fim, eu acho que vocês falaram isso na fala de vocês, mas nós somos um dos países do mundo que tem muita base de dados boa disponível e de alta credibilidade, assim como essa que vocês exploraram do IBGE, eu acho que a gente explora muito pouco. Então, o trabalho da Sirius de formar cada vez mais cientistas de dados é também para a gente explorar cada vez mais esses datasets que estão soltos por aí, de prefeituras e de instituições privadas, para a gente começar a desenvolver políticas públicas de melhor qualidade, ou mesmo novos negócios de melhor qualidade. Legal, obrigada, Kleber. Felipe? Parabéns, pessoal, assim, é um trabalho bastante legal e, assim, adicionando no que o Kleber falou, é realmente muito interessante, assim, o quanto que, por mais que o Brasil seja um país carente informacionalmente, a gente tem bases de dados públicas e gratuitas de alta qualidade que a gente não tem em lugar nenhum no mundo, nem na OCDE. Então, assim, parabéns por vocês usarem a POF, é uma pesquisa que eu gosto muito, ainda que o governo tenha suas limitações amostrais, etc., mas elas mostram muito a realidade do consumo em diversas regiões e tipos de produtos. E eu me lembro que quando eu estava na Falcone, eu usei um suplemento especial da POF para estimar o consumo de cigarros no Brasil, e até hoje isso serve de parâmetro para algumas indústrias. E imagina, isso foi há mais de 10 anos atrás, que a gente não tinha essa profusão de informação, nem de códigos de programação, nem uma Sirius da vida que organiza conhecimento e dá o desafio para poder fazer. Então, assim, hoje dá para fazer muito mais. E vocês, eu acho que entraram num caminho muito legal aí, usando esses dados para atividade de marketing, porque muitas vezes só se lembra da POF naquelas partes chatas do jornal que ninguém lê mais, ou em estudos do IPEA. Então, parabéns, muito legal. Obrigada. Muito bom. Jones? Boa. Rapidinho aqui, acho que a gente tem mais uns 30 segundinhos, mas acho que reforçar o que o Kleber colocou ali de dar nomes para os clusters, acho que é um exercício até legal de entendimento para vocês. Claro que isso nunca é perfeito, mas sempre dá para achar uma coisinha ali de, esse aqui é o cluster de famílias com 2 filhos, esse aqui são solteiros e solteiras do Sudeste, né? Isso acaba ajudando a tangibilizar um pouco depois na hora de tomar decisões e desdobrar aquilo ali. E também no número de clusters, né? Acho que, enfim, dependendo de como vocês vão aplicar aquilo ali, essa quantidade de clusters ela pode ser pouca ou muito, né? A gente tem ali algumas técnicas para tentar achar um número ideal de clusters que olham muito para a matemática por trás daquilo, mas não pode esquecer nunca do porquê que você está usando aqueles clusters, né? Então, também ajuda na hora de olhar, poxa, entendi aqui, mas às vezes me dá um pouquinho mais de cluster, me ajuda a segmentar, eu consigo trabalhar com 10, ou um pouquinho menos de clusters também me ajuda, já agrupou o suficiente aqui. Acho que também seria um outro ponto aí para vocês olharem daqui para frente, mas também reforçando o que o pessoal colocou, acho que
Muito legal a base que vocês usaram, muito legal as clusterizações que vocês fizeram e os insights que vocês conseguiram tirar dali. Só um comentário rápido, Rafa. O quanto apanhamos de bases de governo, bases públicas e o quanto aprendemos com isso também. Legal. Eu achei que você ia falar, não, a gente criou lá um modelo para definir o número de clusters, que eu lembro que tinha isso lá no pré-pitch. Mas fizemos sim isso. Não deu para apresentar, mas eles fizeram esse trabalho. Muito obrigada, time, e vou chamar aqui o Rafael para apresentar o último grupo da CLAC, classificador das imagens, classificador da qualidade de imagens. Rafael.